Seja bem-vindo a mais uma celebração online aqui da Igreja Batista de Brookfield. É um privilégio para nós, aliás, hoje é um domingo que nós estamos só online, não tem culto presencial na igreja, somente a nossa versão online. É um privilégio, uma grande alegria ter você aqui conosco também. O tema de hoje é essa mudança inesperada, e é aquela sensação, aquele tempo, aquele momento em que você tem a noção ou a impressão de que vem uma locomotiva para passar em cima da sua vida. Um momento em que as coisas mudam, um momento em que já não se tem mais as mesmas expectativas que se tinha no dia anterior, na semana anterior, no ano anterior ou talvez na década que já passou. E a grande pergunta que vem para as nossas vidas, vem para a minha vida, e eu tenho a impressão de que chega para a sua vida também, é: o que fazer quando a vida apresenta uma mudança inesperada? Talvez o seu casamento já não é mais do mesmo modo como era antes, a vida dos seus filhos, a vida da sua igreja, o modo como você fazia as coisas num tempo anterior, já não é mais da mesma maneira. Talvez há poucos dias estávamos todos choramingando e pensativos, e dizendo: é tão gostoso poder estar nas reuniões da igreja, nas celebrações, e se abraçar, e se beijar, e cumprimentar, e de repente nós passamos por uma mudança inesperada, a locomotiva veio, roda em cima da nossa vida, e já não dá mais para fazer das mesmas maneiras. O que fazer quando a vida apresenta uma mudança inesperada? A Bíblia conta para a gente algumas histórias, e uma das histórias que eu acho maravilhosas a respeito de mudanças inesperadas é uma história que acontece na vida de Abraão, talvez um dos personagens mais famosos do Velho Testamento, alguém que foi apelidado de amigo de Deus por causa da intimidade que ele tinha com o pai. E Abraão estava recebendo uma proposta de Deus de que ele teria filho. Ele não tinha filho nenhum, e Deus tinha feito para ele uma proposta: Abraão, você vai ter um filho. E na realidade, quando Deus faz isso com Abraão, o próprio Deus, no que os teólogos gostam de chamar de teofania, o próprio Deus se apresenta na presença de Abraão, não só Deus, mas com dois anjos juntos com ele. Eles têm um bate-papo muito legal com Abraão. Deus promete para ele: Abraão, você vai ter um filho, a coisa vai ser legal, vai ser muito bom. Abraão fica empolgado com aquele bate-papo. As três pessoas, o próprio Deus e os dois anjos, começam a sair da presença de Abraão. Deus manda os anjos ir na frente, e Deus fala consigo mesmo: eu não posso esconder de Abraão aquilo que eu estou para fazer. Eu não posso esconder de Abraão a destruição que eu estou para causar num lugar que não é muito longe daqui, em Sodoma, em Gomorra. Talvez você cresceu na igreja e você está familiarizado com essas histórias da Bíblia e conhece a história da destruição de Sodoma e Gomorra, mas é exatamente assim que acontece. Ou se você está escutando isso pela primeira vez, Deus fala: eu não posso esconder de Abraão que eu vou destruir esses lugares. Eu não posso. E Deus fala isso com Abraão: Abraão, eu vou destruir. Eu vou visitar Sodoma porque as coisas que estão chegando para mim de lá não são muito boas. Eu falei: eu vou lá e eu vou destruir. E é curioso o que vai acontecer na história. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Olha a argumentação de Abraão com o próprio Deus. Gênesis 18, verso 23. Exterminarás o justo com o ímpio? Abraão conhece Deus, ele tem um relacionamento com Deus, ele sabe que esse não é um tipo de coisa que Deus faz. Ele continua: e se houver 50 justos na cidade? É uma pergunta, é uma hipótese, ele coloca essa hipótese: se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Olha a argumentação do sujeito. Se houver, uma hipótese, se houver, pode ser que não tenha, mas se houver 50 justos, mesmo assim, Senhor, o Senhor vai destruir o lugar, não vai poupar o lugar por amor desses 50 que estão ali? Isso é uma coisa interessante para a gente, talvez uma das coisas que a gente precisa ter, fazer e viver quando a gente passa por momentos de mudanças inesperadas. O nome disso é intercessão.
O que Abraão está fazendo aqui, ele está começando a abrir a sua argumentação com Deus, porque ele vai interceder em relação àquele lugar, ele vai interceder pelas pessoas que estão ali. Na realidade, ele vai interceder porque ele tem razões especiais. Daqui a pouco você vai ver, ele tem razões especiais para interceder por aquele lugar. E agora ele coloca situações para Deus, para o próprio Deus, falando: não, Senhor, eu te conheço, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Olha o que ele está fazendo, ele está lembrando, Abraão está lembrando para Deus como que Deus é. Olha que coisa, que sujeito, né? Lembrando para Deus como que Deus é, longe de ti matar o justo com o ímpio. O Senhor não trata justo e ímpio da mesma maneira, isso não é o Senhor. Abraão agora coloca Deus contra a cerca, e ele diz ainda: longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Uma pergunta retórica. Obviamente a resposta para essa pergunta é: Deus sempre age com justiça. E o que Abraão está falando com ele é o seguinte: o Senhor não faz isso. O Senhor não coloca justo e ímpio da mesma maneira. O Senhor não trata essas pessoas do mesmo modo. E o Senhor sempre age com justiça, ou não vai agir com justiça? O juiz de toda a terra. Deus agora aqui está num bate-papo com seu amigo. E o que Abraão propõe, de uma forma assim tremenda, é um desafio à natureza do próprio Deus. Um desafio à natureza do Senhor. E Deus então conversa com ele de volta. E o texto diz o seguinte: respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por amor a eles. Deus sabia que ele não ia encontrar 50 ali. Ele falou: beleza, se eu encontrar esses 50, eu poupo a cidade. Mas o desafio que Abraão faz com o Senhor, é um desafio que eu e você precisamos fazer. Momentos, situações que a gente vive de mudanças inesperadas, nós precisamos ser tais quais Abraão. Primeira coisa, a gente intercede por alguém que está ali, intercede pelas pessoas que estão ali, intercede de algum modo especial, mas não só isso, ele é ousado, né? Abraão usa com Deus de algo que ele mesmo define como ousadia. Ele fala assim: eu estou sendo ousado em bater esse papo com o Senhor, eu estou sendo ousado em clamar esse papo com o Senhor, em fazer esse papo com o Senhor. Na realidade, ele não está ousado à toa, ele está ousado porque ele tem pessoas que estão naquela região, que eles são familiares, são pessoas que ele gosta. Na realidade, um pouco antes na história, antes da gente chegar nesse texto que a gente está lendo, Abraão estava andando junto com um seu sobrinho chamado Ló, e eles se desentendem, não os dois em si, mas os servos deles se desentendem, porque os rebanhos deles estavam grandes demais, não dava para poder ficar no mesmo lugar, a terra estava pequena para os homens, eles eram homens ricos. E de repente Abraão fala com Ló, seu sobrinho, fala: Ló, faz o seguinte, cara, escolhe aí, olha para onde você quiser aí, e o lugar que você escolher, você vai, e eu vou para a direção totalmente oposta. E na realidade o que acontece com Ló, ele vê as planícies na região de Sodoma, e ele vai para lá, os olhos dele crescem, e ele vai para lá, e agora Abraão está sabendo: ei, o Senhor vai destruir, mas eu tenho gente ali. O que Abraão faz, ele clama pela sua família, pessoas que são importantes para ele. Um tempo de mudança inesperada, Abraão está lembrando da sua família. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: nós estamos vivendo tempos de mudanças inesperadas. Você clama pela sua família? Você clama pelas pessoas que são mais próximas de você? Você clama pelos seus amigos, pelas suas pessoas íntimas, seja Covid-19, ou seja lá qual for o tipo de coisa. Nós estamos vivendo um tempo que as coisas estão mudando de uma forma que não temos esperança, expectativa, não imaginávamos. Mudanças totalmente inesperadas. Totalmente inesperadas. Mas se houver um clamor, a destruição pode ser evitada. Vai ser evitado? Não sei, mas pode ser evitada. Abraão entra nesse bate-papo com Deus,
E ele fala, se tiver os 50, o que o senhor faz? Se tiver 45, o que o senhor faz? Se tiver 30, se tiver 20, tiver... Ele vai diminuindo aquele negócio até chegar no número pequeno e o senhor fala para ele, não, eu não vou destruir. Eu não vou destruir. Abraão descansa, ele vai dormir. Os anjos já tinham ido, né, já estavam andando, e Deus está ali naquele bate-papo com Abraão. E, aliás, o texto diz o seguinte, que os dois anjos chegaram em Sodoma ao anoitecer, e Ló, o sobrinho de Abraão, para quem que ele estava lá empolgado, e por quem ele estava interessado no seu clamor, no seu desafio, na sua ousadia com Deus, Ló, sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade. Olha que coisa. O homem por quem Abraão está intercedendo, o homem e a família por quem Abraão estava sendo ousado, sentado à porta da cidade, quando os anjos chegam. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Deixa eu te falar um negócio, você poderia pensar o seguinte, Flã, mas que coincidência, hein? Abraão clamando por Ló, e de repente os anjos chegam na cidade, e é justamente com Ló que eles encontram. Não se iluda, não existe. Não existe coincidência com Deus. A realidade é que nos planos eternos de Deus, Ló já estava colocado ali por causa do clamor de Abraão. E quando você clama a Deus, quando você é ousado na presença de Deus, Deus vai fazer de tudo. O universo vai conspirar para que o seu clamor seja atendido pelo Pai. Porque as coisas acontecem no ambiente de Deus, não por coincidência, mas porque Deus é o Deus que conhece todas as coisas. E quando nós estamos vivendo momentos de mudanças inesperadas, nós precisamos confiar que não existe coincidência com Deus, e Deus vai sempre trabalhar, o universo vai conspirar a seu favor. É o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas, quando elas são colocadas juntas, elas colaboram, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora Ló está ali, na presença daqueles dois anjos, e o texto diz para a gente que ele prostrou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã, seguir o caminho. Ló não sabia quem eram aquelas pessoas, ele não fazia a mínima ideia quem eram aqueles dois sujeitos com quem ele estava se encontrando. Aliás, esse texto aqui é um texto que dá base para a palavra de Deus nos incentivar a hospitalidade. Ele fala, porque alguns sem saber hospedaram anjos, e é o que acontece com Ló aqui. Ele está dizendo, meus senhores, vão lá, vão passar a noite na minha casa. Ele abre as portas da sua casa, ele é hospitaleiro, né? E os anjos falam para ele, não, nós passaremos a noite na praça. Eu não sei se esses anjos estavam cantando algum tipo de música sertaneja, alguma coisa, vocês olham de passar a noite na praça. Mas eles não vão, eles não querem ir. Ou pelo menos eles estão dizendo para Ló que eles não querem ir na sua casa. Abraão é intercessor, ele faz a sua intercessão, ele clama a Deus. Abraão é ousado, ele vai além do que aquilo que parecia ser. E agora a outra coisa que são das coisas que a gente precisa fazer quando a gente está vivendo momentos de mudanças inesperadas, é o que vai acontecer aqui com Ló, que Ló apresenta aquilo que está ficando raro nos dias que nós vivemos, persistência. Mudanças inesperadas, você precisa de intercessão, você precisa de ousadia, e você precisa também de persistência. Ló insiste com aqueles homens, não, vocês têm que ir. Vocês precisam ir para minha casa, eu preciso hospedar vocês, vocês precisam estar ali comigo, e eles aceitam, os anjos aceitam, eles vão para a casa de Ló, e o bate-papo já devia estar bom, a coisa estava legal, estava um tempinho divertido. A Bíblia não conta para a gente o que eles estavam fazendo lá, mas eles estavam na casa de Ló, e antes deles dormirem, antes do fim da noite deles chegar e eles dormirem, a coisa vai ficar um pouco esquisita. E o texto diz para a gente o seguinte, que ainda não tinham ido deitar-se, quando, presta atenção, todos os homens de
toda a parte da cidade de Sodoma. Guarde isso aí. Todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Deixa eu falar com você, esses caras, eles não foram ali para o piquenique, eles não foram ali para levar comida que faltou, que Ló não estava sabendo que os caras comiam demais. Esses camaradas não foram ali para prestar algum tipo de honraria. Todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, em volta da casa. Tumulto, multidão. E agora o que eles fazem? Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. O que eles estão falando aqui é de relações sexuais. O que eles estão falando aqui é de abuso. O que eles estão falando aqui é de abuso, no sentido de abuso sexual. É aqui que nasce o termo sodomia. É aqui que nasce essa expressão. O que aqueles homens queriam, eles queriam de fato abusar dos convidados, dos visitantes, das pessoas que estavam na casa de Ló, e Ló entra em pânico. Fala, não pode acontecer uma coisa dessa. Esses homens estão na minha casa, estão na minha proteção. Ló sai e fala com eles. Eles entram em tumulto, eles não querem saber, eles vão passar por cima de Ló. Fala, esse sujeito chegou aqui, estrangeiro, e agora está querendo dizer para a gente o que a gente vai fazer ou vai deixar de fazer? Não vai acontecer assim, não vai ser dessa maneira. E Ló fala com eles, não, cara, não faça não. Essas pessoas são minhas visitas. Eu estou sendo um bom hospedeiro, estou sendo hospitaleiro com eles. E Ló diz o seguinte: olhe, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas. Olha isso aqui. Para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Deixa eu falar uma coisa com você. Esse texto aqui é um daqueles textos que qualquer pessoa que ministra não se sente muito confortável em ler. Principalmente quando a gente ministra diante de pessoas que não confiam na palavra de Deus, que não entendem a palavra de Deus, que não aceitam a Bíblia como sendo um material sagrado, escrito por inspiração do Espírito Santo de Deus, escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Esses textos, esse tipo de texto, como esse verso aqui, verso 8 de Gênesis 19, são textos desconfortáveis. Como assim? Quer dizer que esse sujeito está dando mais importância aos 2 visitantes dele do que as 2 filhas jovens que ele tem. Vocês podem abusar sexualmente delas, vocês podem estuprá-las, vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas não façam isso com os meus visitantes. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez a gente olhe para esse texto e a gente pense, isso aqui aconteceu semana passada, século 21, na rua do lado da minha casa. Ei, isso aqui não. Isso aqui é a idade do bronze. Esse tipo de gente era troglodita. Nós não estamos falando de gente civilizada com a civilização que eu e você conhecemos. Isso aqui é gente barbária. Isso aqui é gente esquisita. Esse tipo de gente, na época que eles viviam, não é o tipo de gente que eu e você estamos falando, estamos vivendo. Às vezes, a gente tem mania de romantizar as histórias bíblicas e imaginar que nós estamos vivendo a história bíblica no século 21, que nós estamos vivendo a história bíblica na época que seu avô nasceu. Isso aqui é coisa antiga. Esse tipo de costume era comum naquele tipo de lugar. A minha visita tem mais valor do que os meus filhos. Na minha casa, não tem visita nenhuma que vai ter mais valor do que a minha esposa, do que os meus filhos. Vai eles, os meus estão protegidos. E você pensa, mas Deus apoia esse tipo de coisa? Deus não apoia esse tipo de coisa, mas a coisa boa é o seguinte, que Deus é Deus até para bárbaro. Deus é Deus até para gente que pensa dessa maneira. Imagina para você, que é bonitão, bonitona, que pensa direitinho, que pensa diferente. Deus é Deus até para bárbaro, Ele é Deus para você também. E quando nós estamos vivendo tempo de mudanças inesperadas, a gente precisa lembrar disso aqui. A gente precisa lembrar disso aqui, que Deus é Deus que trabalha em favor de nós, os seus. Deus é Deus que trabalha
em favor dos seus. Talvez se Ló viesse na minha casa hoje, se tivesse essa possibilidade, e ele me escutasse falando, que eu acabei de dizer para você, que na minha casa, a minha esposa e os meus filhos têm mais valor do que qualquer visita que eu recebo, e eu gosto de receber minhas visitas, ele ia dizer assim, mas que hóspede é esse? Porque na cultura dele, ele tinha que dar valor às pessoas a quem ele estava recebendo. Moral, ética. Moral e ética pode variar com a cultura, mas se tem uma coisa que nunca varia, é o amor de Deus. O amor de Deus não varia independente de cultura. Aqueles anjos tomam conta de Ló, porque as pessoas queriam ali já, empurraram Ló e passaram por cima dele, eles tomam conta, eles fecham a porta, eles protegem Ló, eles ferem todos aqueles homens da cidade com cegueira, e agora os anjos falam com Ló, tem mais gente aí, tem mais gente na cidade que é importante para você? Avisa para essas pessoas, porque nós vamos destruir esse lugar aqui. Avisa para essas pessoas, porque nós vamos destruir aqui este lugar. E Ló foi falar com os genros dele, os rapazes que iam casar com as suas filhas, e Ló disse para eles, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas olha que coisa aqui, ó. Mas pensaram que ele estava brincando. Os genros pensam agora, Ló está brincando, deve ter ficado louco, bateu com a cabeça em algum lugar, para Deus destruir a cidade, que história é essa? Isso não acontece, não. Isso aqui é uma coisa interessante para você e para mim, porque de vez em quando a gente tem essa sensação, está dizendo, não, porque nós estamos vivendo momentos finais da história da igreja na terra, e alguém fala, você ficou louco, isso não existe não, ficando doido, negócio de final, idade final, tempo final, Jesus voltar, que maluquice é isso aqui que está acontecendo. Isso aqui está acontecendo. A coisa boa é que eu e você não temos a necessidade de convencer ninguém a respeito das verdades da palavra de Deus. O que eu e você temos a responsabilidade e o dever de fazer é testemunhar o que Deus fez conosco. O que Deus está fazendo com Ló aqui, de preparando toda uma proteção para ele, por causa do clamor de Abraão, é o que eu e você precisamos fazer, porque a nossa vida, a minha vida, foi lavada, foi comprada, foi redimida, está pendurada no nome de Jesus Cristo, e eu não preciso preocupar comigo mesmo, o que eu preciso fazer é contar disso para as outras pessoas. O que elas vão pensar, honestamente, não é o meu problema. Eu tenho que fazer é apresentar essa verdade da melhor maneira possível. Faça o seu trabalho conforme Deus te orientou. Como as pessoas vão reagir e por que elas vão reagir não é o seu problema. O problema de convencer, a responsabilidade de convencer alguém da justiça de Deus, da verdade de Deus e do juízo de Deus é do Espírito Santo, não é meu. Não é meu. Lembra de uma coisa, você não tem condição de convencer ninguém. Mesmo vivendo tempo de mudanças inesperadas, você precisa fazer isso aqui. Que essas pessoas estão fazendo, você tem que clamar, você tem que interceder pelas pessoas. É o que Abraão fez, intercede, seja ousado, seja persistente com Deus, esteja ali na presença de Deus, e lembra o seguinte, você só é capaz de controlar as suas próprias reações, você não tem como controlar o que as pessoas vão pensar, eu não tenho como controlar o que você vai pensar, por que você vai pensar, eu não tenho como controlar o que você vai pensar disso que eu estou falando aqui agora. O que eu tenho como controlar é a minha reação, em saber o seguinte, isso aqui é verdade, é a realidade da palavra de Deus. Os anjos falam com Ló, foge para as montanhas, vai para as montanhas porque nós vamos destruir esse lugar aqui. Vai para as montanhas porque não vai sobrar nada aqui neste lugar. E agora então Ló entra numa segunda fase talvez do seu pensamento com Deus. Ló está temeroso e ele começa a dar desculpas, ele fala, o seu servo foi favorecido pela sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Esse papo de Ló está parecendo aquelas histórias que pai fala com o filho, que tirou nota boa na escola. Pô, você tirou nota muito legal, foi muito bem, professor te elogiou, mas tem alguma coisa que vai acontecer aqui. Ele está dizendo, foi muito bom, muito legal, se poupou minha vida, mas, ele continua, eu não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. O que Ló está dizendo aqui é o seguinte, essas montanhas estão longe demais, não dá para eu chegar lá a tempo, se você vai destruir já agora, eu não consigo chegar lá a tempo, eu não consigo caminhar até lá e ficar protegido da cidade, vou morrer antes.
Dá a impressão que ele esquece, e na realidade ele esquece, que quem está falando com ele são representantes do próprio Deus, que pode todas as coisas. E é uma lembrança para você, e é uma lembrança para mim. Quando a gente está vivendo momentos de mudanças inesperadas, jamais desconfie do poder sobrenatural de Deus. Deus pode todas as coisas, não importa onde você está, não importa o que está acontecendo com você, Deus pode todas as coisas. Deus podia teletransportar Ló dali e colocar onde ele quisesse. Porque Deus pode todas as coisas. Lembra disso? Lembra disso? Você precisa de intercessão, você precisa de ousadia, você precisa de persistência e você precisa não desconfiar do poder sobrenatural de Deus. É pandemia? Quando é que vai acabar essa pandemia? Sei lá, o governo diz tal época, já estão prometendo vacina. Eu não sei quando vai, mas Deus tem um poder sobrenatural. Eu não sei o que vai acontecer com o seu casamento, que está todo destruído, está todo arrebentado, mas Deus tem poder sobrenatural. É uma mudança inesperada que você não estava na expectativa. Confie que Deus pode todas as coisas. Confie que Deus pode tudo. Tudo. A palavra de Deus sempre se cumpre. Então, o Senhor, o próprio Senhor, estava no bate-papo com Abraão lá, não são os anjos, não. O próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Olha a situação. Ló está ali, prepara para fugir. Na realidade, ele argumenta com os anjos e pede para ir para um lugar mais perto. Deus até permite que ele vá. Mas o Senhor destrói, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Você pode viver confiado, confiada, que independente de quão estranho parece ser aquilo que Deus falou, a palavra de Deus sempre se cumpre. E o texto continua dizendo para a gente que assim, ele destruiu aquelas cidades, toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A planície de Sodoma e a vegetação foram as coisas que, e eu falei disso agora há pouco aí para você, foram as coisas que atraíram Ló para aquela região. Quando Abraão fala com ele, escolhe para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. O que ele viu foi isso aqui. Toda a planície e a vegetação. E Deus destrói. Deus destrói. O que era importante para Ló, que tinha levado Ló para aquele lugar, Deus destruiu. E a minha pergunta para você é o seguinte: o que tem te chamado a atenção onde você está? O que é que foi que te levou para onde você está? Pode ser que o que te levou para o seu casamento era o relacionamento de boa amizade que você tinha com seu cônjuge e que talvez agora já não está assim tão bom, está meio enferrujado. O que é que te levou para a igreja onde você reúne? Talvez era a palavra que era ministrada, era a música que era cantada, os seus amigos que estavam ali e quão saudável aquele lugar era e o que te chamava a atenção, mas de repente já não está mais do mesmo modo, não está mais da mesma maneira. Deus, embora Ele possa destruir as coisas que te chamou a atenção, Deus continua te dando proteção, Deus continua trabalhando na sua vida, Deus continua com você. Deus continua com você. Os anjos falam com Ló, vai, vaza daqui, nem olha para trás, porque a coisa vai ficar estranha aqui, nem olha para trás, porque se você olhar para trás, a coisa não vai dar certa para você. E o texto diz para a gente o seguinte: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ela deve ter parado para poder tirar um selfie, quando ela estava olhando para trás para poder ver o que era, caiu lá um pedação de troço na sua cabeça, transformou numa estátua. E o que eu vou dizer para você é o seguinte, que é a coisa mais certa que acontece com todo mundo que faz o que a mulher de Ló fez. Quem olha para trás, fica para trás. Lembra disso? Quem olha para trás, fica para trás. Não é o que você quer, olha para frente, seu futuro está à sua frente. Deus quer que você vá à sua frente, porque o melhor de Deus está na sua vida, já está na sua vida, e o momento que você está vivendo hoje não é o melhor que Deus tem para você, porque Ele já garantiu um futuro muito melhor para a sua vida em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde ele tinha estado diante do Senhor. Foi lá naquele mesmo lugar
onde ele estava batendo papo com Deus, trocando ideia com Deus, fazendo Deus fazer conta. Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, naquele bate-papo ele está ali vendo. E eu posso imaginar, eu posso até ver ele se perguntando, e o meu clamor? Será que Deus escutou? O meu clamor? Será que ele se lembrou de mim? Será que Deus se lembrou de mim? Olhou para a cidade, para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, o lugar que chamou a atenção de Ló, para toda a planície, e olha o que Abraão vê, ele viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Trogloditas, gente antiga, idade do bronze, eles não tinham celular, eles não tinham e-mail, eles não tinham Facebook, eles não tinham Instagram, eles não tinham Twitter, eles não tinham WhatsApp para poder mandar mensagem e lá dizer para ele, Abraão, relaxa aí, cara, tranquilão, estou bem toda a vida, Deus me protegeu. Eles não tinham. Abraão vê uma fumaça, como fumaça de fornalha, e ele deve ter pensado, Deus me deixou para trás. Deus me deixou para trás. Quando Deus arrasou as cidades da planície, é o que o texto diz para a gente isso. Quando Deus arrasou as cidades da planície, olha o que aconteceu. O que acontece é que literalmente uma mudança inesperada. Ninguém estava imaginando que isso ia acontecer. Se Ló imaginasse que aquela cidade fosse ser destruída, quando ele decidiu ir para aquele lado, se ele imaginasse que aquela cidade fosse ser destruída, ele não iria para lá. Quem iria? Quem iria? Uma mudança inesperada. Mas o verso continua dizendo, lembrou-se de Abraão, o que ele prometeu para Abraão, o clamor de Abraão, a intercessão de Abraão. Ele lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe e disse que destruiu as cidades onde Ló vivia. Pessoa importante por quem Abraão estava clamando. A sua intercessão pode ter muitos bons efeitos numa mudança inesperada. Nós estamos vivendo tempo de mudança inesperada. Os jovens estão entrando por caminhos mais estranhos cada dia mais. Mas você precisa de viver esse momento que não é simplesmente um momento em que a gente pode tranquilizar. Saiba que Deus toma conta da sua vida. Em tempos de mudanças inesperadas, lembre da intercessão, lembre da ousadia, lembre da persistência e lembre de jamais desconfiar do poder sobrenatural de Deus, porque o seu clamor pode mudar toda uma história. Que a sua vida seja de fato uma vida que, mesmo em momentos de mudanças inesperadas, uma vida que continue descansada, tranquilizada no poder infinito que habita no nosso Deus.